Estou chamando o pessoal aqui para acompanhar a gente no CNN 360. Eu vou trazer os bastidores de uma discussão que dominou ontem o dia em Brasília e ela foi feita a céu aberto. Muitos, inclusive, defenderam isso em entrevista a veículos bolsonaristas. Eu estou falando do dia em que políticos aliados de Bolsonaro, bolsonaristas aí, defenderam abertamente algo que seria ilegal, imprevisível até então: adiar as eleições por conta desse esquema aí, dessa queixa não comprovada, não sustentada em fatos sobre as inserções. Eu vou trazer aqui para vocês os relatos que eu colhi com uma série de fontes de diversos órgãos, inclusive gente aliada a Bolsonaro que está fora do Congresso Nacional, que está atuando em outros poderes e que foi tentar ali sair em socorro, porque consideraram essa história uma verdadeira furada, que arrastou o presidente para o centro de uma crise na qual ele não tem material na mão até o momento, nada sólido que faça com que na justiça, juridicamente, essa história tenha alguma força. É mais uma história, na avaliação de novo, de aliados de Bolsonaro, com formação jurídica, que saíram a socorrer o presidente ontem à noite. É uma história que pode até fazer barulho com uma parte do eleitorado de Bolsonaro, engaja essa parte do eleitorado de Bolsonaro, mas termina por liquidar qualquer chance que o presidente tinha de, saindo derrotado da eleição, o que é uma possibilidade, já que tem dois disputando, de sentar para negociar termos mais tranquilos para essa transição. Eu vou trazer para vocês exatamente como foi. Desde ontem à noite, quando Bolsonaro foi fazer essa fala, estava um zum, inclusive nas redes sociais, porque muitos aliados do presidente, senadores, gente, senadores, saíram a público para dizer que talvez seja melhor adiar a eleição. Enquanto aí eles não estão entendendo essa história das inserções. História, de novo, descartada pela Justiça Eleitoral. Vai haver um recurso, esse recurso será apresentado e Bolsonaro vai fazer uma outra petição nos mesmos moldes da primeira, sem indicar quando, onde, que horário, etc. e tal, sobre as rádios agora em Minas Gerais, e vai passar isso para a Polícia Federal. De todo modo, quando o Bolsonaro chega para falar, as pessoas estavam esperando. Ele vai ou não vai falar que é para adiar a eleição? Porque os aliados dele estavam em público pregando essa tese. E aí o presidente fala: vai vencer quem tiver mais voto no domingo e tomar posse na data adequada. Por quê? Por quê? Por que isso? Eu trago para você o diálogo que travei com uma fonte do Palácio do Planalto hoje, cedo. Eu escrevi para ele exatamente o que eu vou ler aqui para vocês. Muita gente ontem disse que inicialmente Bolsonaro reivindicaria o adiamento da eleição, mas que ele foi demovido. Você pode me ajudar a entender? E ele diz: não. Isso foi discutido em reuniões em que o presidente não estava presente, mas foi discutido. Alguns senadores defenderam o adiamento das eleições. E aí ele cita alguns, como Lazier Martins e Marco Duval. Isso foi levado a alguns ministros, então você veja que tem uma linha do tempo. Os senadores falam, isso chega aos ministros e que depois levaram o tema para ser debatido, atenção, numa reunião com o Ministério da Justiça, a Advocacia Geral da União e a Controladoria Geral da União. Em paralelo, houve uma reunião da campanha para avaliar como lidar com a situação das inserções, que segue sendo considerada gravíssima por aqui. Quando o presidente chegou, e aqui há uma dissociação das versões, mas eu sigo com a desta fonte, ele chamou uma reunião e disse, ele, Bolsonaro, que não tinha cabimento adiar a eleição, que deveriam seguir com levantamento e, se tivesse alguma irregularidade, acionar a Justiça Eleitoral. Bolsonaro, ainda segundo essa fonte do Palácio do Planalto, teria dito que não achava a ideia de a eleição boa, nem fazer qualquer outro movimento que trouxesse imprevisibilidade. E aí eu questiono, interessante, vazaram o oposto. Vazaram que foram os ministros que convenceram o Bolsonaro contra a ideia de adiar a eleição. E aí a fonte diz, apenas um ministro se mostrou contrário.
a tese. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque essa é uma versão mais favorável a Bolsonaro, coloca Bolsonaro como adulto na sala, mas existem outras, como vocês viram durante a checagem na apuração, eu cito, a informação era de que os ministros tinham se oposto, e aí ele diz, somente um. Por que eu destaco isso? Porque a gente vai cortar para uma outra cena, a cena de uma conversa entre um integrante do governo e uma pessoa do Poder Judiciário. Esse integrante do governo liga e diz, olha, é o seguinte, eu preciso que vocês confiem aí na ala moderada, né? Nós estamos trabalhando para evitar estragos ainda maiores. Ele ouviu do outro lado um senhor puxão de orelha e um aviso. Quem fica brincando muito com fogo se queima. Em que sentido? No sentido de que gestos extremos, isso seria um escândalo de proporções mundiais, caso não esteja claro, né? Falar aí em adiamento da eleição é a mesma coisa que um caminho mais longo para um golpe, né? Um golpe na Constituição que estabelece data bonitinha e é o que está acontecendo. De todo modo, esse ministro disse, é bom saber, né, que antes de tomar gestos extremos, pensar sempre que as consequências vêm depois. E que, assim, não existe esse negócio de ala moderada quando todo mundo conversa abertamente sobre o que está sendo conversado. Ontem foi um dia de extrema tensão. Aliados de Bolsonaro em outro tribunal, um tribunal que também trabalha aí com fiscalização. Esse aliado desceu em Brasília às pressas na segunda-feira, se deparou com essa fala a respeito das inserções e saiu a socorrer Bolsonaro ontem no sentido de dizer, presidente, as pessoas que fazem o senhor embarcar numa canoa dessa não são suas amigas. Estão te prejudicando. O senhor precisa ter calma, ter cuidado, não se apequenar, não soar desesperado. O que houve mesmo, quem foi a pessoa que colocou a bola da democracia no chão, graças a Deus, não está claro. Mas que as conversas aconteceram e que elas perderam força à noite, quando ficou muito claro que esse é um passo que você dá sabendo que não tem volta. Ele não foi dado.